Olá pessoal, vamos prosseguir aqui com a quarta aula. Falar agora aqui sobre a consumação do crime de lavagem de capitais. O delito ele se consuma com a prática dos verbos principais, né? Que é ocultar ou dissimular os bens, direitos ou valores. Então, praticados os verbos de ocultação ou dissimulação, o crime está consumado. E isso independentemente de esses valores serem introduzidos no sistema econômico ou financeiro, já que o crime de lavagem de capitais é um crime formal, então ele não depende de um resultado naturalístico. Não é necessário um resultado para que o crime esteja consumado. Basta as simples condutas de ocultar ou dissimular com a finalidade de trazer uma aparência lícita para os bens, direitos ou valores. E eu trouxe um julgado interessante aqui do Supremo Tribunal Federal, ocorrido no ano de 2017, que diz que a lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultar, é um crime permanente. Ou seja, esse crime se protrai no tempo. Ele não é um crime instantâneo, e sim permanente. Ou seja, essa ocultação se prolonga no tempo e tem consequências drásticas, né, para o autor do delito, já que esse crime somente prescreve, na verdade, somente se inicia o prazo prescricional quando as autoridades tomam conhecimento da conduta do agente. E também pode-se ocorrer a prisão em flagrante enquanto o crime está ocorrendo. Um tema muito interessante também, que é muito visto na doutrina, né, sobre o crime de lavagem de capitais, e é um tema interessante que é cobrado também em concurso, é que nos crimes de lavagem de capitais é necessário uma justa causa duplicada. E conforme entendimentos, né, do Código de Processo Penal, a justa causa é uma condição da ação, né? O que seria justa causa? São o somatório, né, dos indícios suficientes de autoria e materialidade para que ocorra o oferecimento de uma denúncia, né? Então, para que o Ministério Público ofereça a denúncia contra qualquer autor de um delito, é necessário que esteja presente a justa causa, que é a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Então, nos crimes de lavagem é necessário uma justa causa duplicada. Por quê? Porque é necessário que o Ministério Público prove essa justa causa em relação ao crime de lavagem de capitais e em relação à infração penal antecedente. Por isso que fala que é uma justa causa duplicada, porque, em tese, o Ministério Público tem que demonstrar duas justas causas, né? Em relação à infração penal antecedente e em relação ao crime de lavagem de capitais. Até no artigo 2º, parágrafo 1º da lei, ela demonstra isso que nós estamos falando aqui. Ali no início do dispositivo legal, até grifei aqui, ele dispõe que a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. Ou seja, mesmo que, como já vimos anteriormente, não é necessário a punição ou o processo de julgamento da infração penal antecedente para que se processe o crime de lavagem de capitais, é necessário ao menos que o Ministério Público demonstre essa justa causa, que é a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria em relação a essa infração penal anterior. Em relação à ação penal, nos crimes de lavagem de capitais, trata-se de crimes de ação penal pública incondicionada, de maneira geral. Não há previsão de ação penal pública condicionada à representação, nem ação penal privada. Em relação à competência para o julgamento dos crimes de lavagem de capitais, ele segue a regra geral, em que a regra é que a Justiça Estadual faça o processo e o julgamento, e tem-se algumas exceções que é prevista na própria lei. Então, em regra,
a Justiça Estadual é a competente para julgar esses crimes. E vamos aqui ao artigo 2º da lei, que traz as exceções, né? Como dita a regra, é a Justiça Estadual e as exceções em que esse crime será julgado pela Justiça Federal, que é, primeiramente, em caso de o crime ser praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, esses crimes serão julgados pela Justiça Federal, e quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Nessas duas hipóteses aí, a competência do crime de lavagem de capitais será da Justiça Federal, não da Justiça Estadual, que é a regra. E no artigo 2º, parágrafo 2º da lei, diz que no caso dos crimes de lavagem de capitais, não é aplicado a regra do artigo 366 do Código de Processo Penal. Vamos ver primeiramente o que diz, né, o artigo 366 do Código de Processo Penal, para quem não lembra, dispõe que se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. E o juiz, ainda que esteja suspenso, né, o processo, o curso, o prazo prescricional, ele pode determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, ou então decretar a prisão preventiva caso cumpra os requisitos legais. Então, já na lei de lavagem de capitais, dispõe que não é aplicável esse artigo, né? Não ficam, então, suspensos o processo e o curso do prazo prescricional no caso de crimes de lavagem de capitais, mesmo se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado. Então, o que acontece? Se ele citado por edital em relação aos crimes de lavagem de capital, ele não comparecer ao referido processo e nem constituir advogado, o processo deve seguir, né? Ele não é suspenso até o julgamento final, com a nomeação de um defensor dativo para defender esse acusado. E a título de informação, tem-se o artigo 17D da Lei de Lavagem de Capitais, que dispõe que, em caso de indiciamento de servidor público, ele será afastado do cargo sem prejuízo da remuneração e seus demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize em uma decisão fundamentada o seu retorno. Então, de acordo com esse dispositivo, pelo simples indiciamento de um servidor público, ele é afastado de maneira automática do cargo, embora ele continue recebendo a remuneração. Ou seja, o simples indiciamento acarreta esse afastamento do servidor público do cargo. Porém, no ano de 2020, conforme eu coloquei na tela, o Supremo Tribunal Federal declarou esse dispositivo inconstitucional, já que o simples indiciamento não pode ser um fundamento por si só para o afastamento do servidor público do cargo, e esse afastamento ele só pode ser justificado quando ficar demonstrado que o exercício do cargo pelo servidor público ele traga um risco para o desempenho das funções públicas e apuração do processo. E essa medida deve ser eficaz e proporcional para tutelar a própria apuração processual, investigação e administração pública. Então, o servidor público pode sim ser afastado do cargo, caso ele seja processado pelo crime de lavagem de capitais, porém não de maneira automática, né? Deve ser analisado caso a caso e essa decisão deve ser tomada pelo juiz em uma decisão fundamentada, né? De acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então lembre-se que o artigo 17D foi declarado inconstitucional. Porém, não é que o servidor público não pode ser afastado do cargo. Ele pode sim, por uma decisão fundamentada do juiz competente para julgar o caso.
Porém, o que não pode ocorrer é esse afastamento automático, conforme dispõe o artigo 17d, que pelo simples indiciamento do servidor público, ele estaria automaticamente afastado do cargo. Vamos falar um pouco aqui sobre os efeitos da condenação e o artigo 7º da lei, ele dispõe que são efeitos da condenação além daqueles previstos no Código Penal, ou seja, na lei de lavagem de capitais é possível aplicar os efeitos da condenação previstos no Código Penal. E esses são efeitos a mais, né? Esses que estão previstos na lei de lavagem de capitais. Então, é possível a perda em favor da União, do Estado, do Distrito Federal, onde tramita a ação, de todos os bens, direitos ou valores que estejam relacionados de maneira direta ou indireta à prática de infrações penais de lavagem de capitais, inclusive aqueles bens que são utilizados para prestar fiança, e é necessário fazer a ressalva que estão resguardados os direitos do lesado ou terceiro de boa-fé, demonstrando-se que esses bens não têm relação com a atividade criminosa. E também, outro efeito da condenação é a interdição de exercício do cargo, emprego ou função pública e também do cargo de diretor, membro de conselho ou gerência das pessoas jurídicas previsto no artigo 9º da lei. E essa interdição é pelo dobro do prazo da pena privativa de liberdade aplicada. Ou seja, o efeito aqui em relação ao referido crime não é a perda do cargo, e sim a interdição do exercício do cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Porém, é possível sim também a perda do cargo, já que, conforme mencionado acima, é possível a aplicação dos efeitos da condenação previstos no Código Penal, que prevê também a perda do cargo caso cumpridos os requisitos. E no parágrafo 1º do referido artigo, ele dispõe que a União, os Estados e o Distrito Federal eles devem regulamentar a destinação desses bens, direitos ou valores que serão apreendidos, que decorrem do crime de lavagem de capitais. Então, deve haver uma regulamentação quanto à destinação desses bens. E não só regulamenta-se a destinação, também é assegurado, também, pelo menos em relação à Justiça Federal, conforme a própria lei, a utilização pelos órgãos que são encarregados da prevenção, combate e da ação penal e julgamento dos crimes previstos nessa lei. E quanto aos estados e o Distrito Federal, eles podem também regulamentar algo nesse sentido, ou seja, os entes da administração pública eles podem tanto dar alguma destinação específica para esses bens, vender e arrecadar o dinheiro para aplicar em alguma finalidade específica, ou também pode assegurar que esses bens sejam utilizados pelos órgãos de segurança pública ou também do Poder Judiciário que sejam encarregados de combater o crime de lavagem de dinheiro. Por exemplo, foram apreendidos vários carros decorrentes da lavagem de capitais. A administração pública pode alienar esse bem e formar um fundo e utilizar esse dinheiro para alguma destinação específica, ou também pode pegar esses carros e dar uma destinação diversa, que seria a utilização desses veículos pelos órgãos de segurança pública, por exemplo, pelas polícias, para que eles usem em suas atividades. E nessa aula é só, encerro por aqui, agradeço aí sua audiência e lembrando aí de nos ajudar compartilhando, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, mande essas aulas aí para seus colegas, amigos que estão estudando também para concurso, que tenho certeza que irá ajudá-los também na caminhada. E espero que de alguma forma eu esteja somando e contribuindo com seus estudos. Até mais.